Tem cidade que você chega e parece pequena, mas quando você escuta as histórias, ela cresce, e cresce muito. Salto do Itararé não nasceu por acaso, nasceu do caminho, do passo lento dos tropeiros, do olhar de quem via oportunidade no meio do nada, porque aqui já foi isso, nada. Um território bruto, fechado, quase intocado, onde o homem só entrava por necessidade ou coragem. Vieram os mineiros, os tropeiros e os chamados mateiros, gente que cortava o sertão na raça, procurando terra boa, terra vermelha, terra de futuro. E aos poucos, o que era passagem virou parada, e o que era parada virou povoado, e o povoado virou cidade. E o nome não é só um nome, Itararé, vem do tupi, pedra escavada, pedra que a água insistiu até vencer. E talvez seja exatamente isso que define esse lugar: resistência. Hoje, Salto do Itararé pode até parecer uma cidade tranquila, daquelas que muita gente passa sem perceber. Mas quem para, quem conversa, quem escuta, descobre que cada rua, cada família, cada história tem raiz. E no fim, não é sobre o tamanho da cidade, é sobre o tamanho das histórias que ela carrega. E essas não cabem nem no mapa. E ao chegar em Salto do Itararé, eu já tinha um destino em mente, a famosa Casa da Serra, localizada na Serra dos Campeses. E chegar lá não foi fácil. Eu cruzei por fazendas, passei por mata-burros, estrada de terra, até finalmente encontrar a casa. Abandonada, quase tomada pelo mato, mas mesmo assim ainda impressiona pela grandeza. Principalmente quando você lembra que ela foi construída lá na década de 1940 por uma família mineira que veio para essa região em busca de oportunidade, a família Dal Soto. E foi aí que a história ficou ainda mais especial. Eu consegui encontrar Dona Elza Dal Soto, filha do homem que construiu a casa. Hoje, com 86 anos, ela me contou um pouco das lembranças de quando chegou aqui ainda criança, com apenas 11 anos de idade, numa época em que esse lugar ainda era conhecido como Balsa dos Índios. Dona Elza, dessa vez, preferiu não aparecer no vídeo, mas fez questão de me mostrar uma das coisas mais valiosas, a sua relíquia que guarda até hoje. Uma fotografia da família, registrada logo nos primeiros meses deles aqui na região. E naquele momento, olhando aquela foto antiga, parecia que a história deixava de ser só passado. Ela voltava a viver bem na minha frente.
Deu para escutar o barulhinho? Bem no centro de Salto do Itararé, em frente a esse chafariz aqui, que hoje faz parte da paisagem da cidade, está um dos maiores símbolos da história e da fé do povo saltense. E é caminhando em direção à igreja matriz de Santo Antônio de Pádua que a gente começa uma viagem no tempo. Tudo começou por volta de 1920, quando o antigo distrito de Santo Antônio dos Índios começava a crescer. Com a chegada de novas famílias, surgiu também a necessidade de um espaço de oração. A primeira capela era simples, feita de madeira e construída pela própria comunidade em meio a muito esforço e devoção. Anos depois, surgiu uma pequena igreja de barro e alvenaria, conhecida como Capela de Santo Antônio dos Pão, nome que surgiu por causa de uma padaria que funcionava ao lado da igreja na época. E naquela época, os padres chegavam até aqui de cavalo, charrete e até mesmo caminhando pelas estradas de terra aqui da região. Bom, o tempo passou, a cidade cresceu e a fé do povo também. Até que no dia 10 de março de 1963, a comunidade viveu um momento histórico. A capela foi elevada oficialmente à categoria de paróquia. Mas foi em 1988 que nasceu a atual Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, uma construção imponente, feita em pedra e projetada em formato de anfiteatro, fazendo com que todos os olhares se voltem para o altar. E pouca gente sabe, mas a igreja também possui obras do artista Cláudio Pastro, conhecido internacionalmente pelos trabalhos também realizados no Santuário Nacional de Aparecida. E debaixo do altar repousam relíquias de Santo Antônio de Pádua e de outros mártires da Igreja Católica. Mais do que uma construção religiosa, esse lugar guarda a memória, a fé e a identidade de gerações de famílias de Salto do Itararé. É que esse horário não tem ninguém aqui na igreja, mas por ser uma igreja, um cartão postal aqui da região, deve lotar sempre nas reuniões religiosas, nas missas, né? Deve ter por aqui.
E não tem como falar de Salto do Itararé sem falar dessa ponte. De um lado, Paraná, e de outro lado, São Paulo. Separadas apenas pelo rio Itararé e conectadas por uma travessia que, há décadas, faz parte da rotina e da história de quem vive aqui. A famosa ponte entre Salto do Itararé e Barão de Antonina não liga apenas os dois municípios. Ela liga culturas, famílias, histórias e lembranças. E foi justamente tentando conhecer essas histórias mais de perto que eu comecei a perguntar pela cidade. Quem aqui conhece os causos antigos de Salto? Perguntei em um lugar, perguntei em outro, conversei com algumas pessoas e as respostas eram praticamente unânimes. Ah, você tem que conversar com o seu Juraci. E claro, lá fui eu atrás do seu Juraci, em busca do homem que muita gente considera uma verdadeira memória viva da cidade. Porque em cidades pequenas assim, às vezes os maiores patrimônios não estão nos prédios, nem nas praças, estão nas pessoas. Eu andei bastante aqui em Salto e cheguei aqui na casa do seu Juraci de Oliveira. Seu Juraci, o pessoal comentou comigo que é um dos mais conhecedores das histórias aqui de Salto do Itararé. Isso aí é verdade, seu Juraci? Eu conheço bastante história, né? Bastante história? Bastante, mas na hora a gente não lembra todas. Uhum. Né? O seu Juraci, para quem não conhece, o pessoal aqui de Salto que tá vendo o vídeo agora, já conhece o seu Juraci, né? Sabe que ele é pai também do atual prefeito Claudeci aqui da cidade. Gostaria que o senhor me contasse aí alguma dessas histórias que o senhor, que o pessoal tanto fala, assim, as histórias de Salto do Itararé. Comecei a trabalhar guri ainda na padaria do Antônio Costinha. Aqui em Salto? Aqui no Salto. Uhum. E então eu trabalhei na padaria do Antônio Costinha, trabalhei com Zé Lucílio de Carvalho, vender leite, trabalhei com o Mário Bruno, de vender leite, daí era cavalo. No Zé, Mário Bruno não foi Bruno. Ele não foi um prefeito aqui da cidade também? Foi prefeito do Salto, mas eu trabalhei com ele quando eu era guri de vender leite, e trabalhei depois de casado, na roça para ele, carroceando e plantando. Ô, seu Juraci, e como é que é essa história da matança, alguma coisa assim que aconteceu onde é a praça hoje? Como é que foi essa história? Aquele não foi gravado, né? Hã? Aquele não foi. Não foi. Pois é, aquele chamava Gasparello, o soldado. E o que matou era filho do Virgílio Rocha. Uhum. Agora eu não lembro o filho do Virgílio. Você lembra? Dorival. Chamava Dorival. Esse rapaz. Dorival que matou o Gasparello. Gasparello. Uhum. E o Gasparello matou ele também. Morreu os dois. Foi um confronto, então. Foi um confronto. Tiro de lá, tiro de cá, dona Luzia. Mas deixa eu entender. O soldado foi atrás dele para prender ele. Para prender ele, mas por que o soldado queria prender ele? Por causa que ele brigou com o velho Bento, que era tio dela. Ah, por causa da briga. De encrencar, ele deu parte. Deu parte na polícia, no destacamento. E daí o soldado foi atrás dele para poder prender ele ou tirar uma satisfação. Daí ali. ele foi descendo da banda do rio. Foi descendo, e o soldado foi indo. Quando o soldado entrou debaixo do poste, ficou claro, ele estava no escuro. Daí ele atirou. E o soldado atirou também. Atirou de volta. Daí ele entrou num portão que tinha lá, até nós morremos. Os dois acabaram morrendo? Daí morreu na moita de banana lá, o rapaz, e o soldado morreu numa valeta lá de cima. Mas assim, fazendo um cálculo, né? Você faz isso faz 80 anos, foi na banda de 1940? Naquela época eu tinha 10, 12 anos, né? Quando aconteceu isso aí. E faz Foi tempo. na década de 40, mais ou menos naquele tempo. Daí então o pai dele chamava Virgílio Rocha, pai do rapaz. Pai do rapaz que morreu. Pai que o rapaz que morreu, que matou, só morreu. Uhum. Daí, que matou e que morreu ao mesmo tempo. Né? Daí a polícia vinha de Siqueira para pegar ele, pegar o pai dele. Mas por que o pai dele? Porque o pai dele, parece que também era meio envolvido também. E daí ele ficou lá, ele ficava na casa lá.
E a conversa com o seu Juracy foi longe, cada lembrança puxava outra história, outro caos, outra memória de um salto do Itararé que muita gente nem imagina como era. E sinceramente dava para passar horas ali ouvindo, mas isso fica para outras oportunidades, porque tenho certeza que ainda existem muitas histórias para serem contadas. E talvez seja justamente isso que torna Salto do Itararé ainda mais rica. Não apenas pelos lugares ou pelas paisagens, mas pelas pessoas que mantêm viva a memória da cidade. Pessoas como o seu Juracy. E enquanto a conversa acontecia, uma voz aparecia ao fundo o tempo todo. Era a Dona Luzia, a esposa do seu Juracy, companheira de mais de 60 anos de casamento. Ela não queria muito aparecer na câmera, ficou mais nos bastidores da prosa, mas no fim acabou aceitando sentar ao lado do marido para dar um oi. Só que aí aconteceu da bateria da câmera acabar exatamente naquele momento, mas pelo menos ficou um registro no celular. A voz ali, enquanto eu estava conversando com o seu Juracy, era a Dona Luzia que estava ali na porta da cozinha, agora a gente convenceu ela a sentar aqui do lado, aqui para ela aparecer também no vídeo. Né, Dona Luzia? Que tanta coisa a gente sabe também, né? E igual eu estava falando para vocês agora, vocês têm mais história do que a própria cidade. A cidade hoje tem 60 anos, isso? 60 anos. 60 anos, vocês dois, 84 anos, 88 anos, vocês têm mais história do que a própria cidade, do próprio município. Mas a gente tem hora que até é engraçado. Esse dia eu fui na padaria, o rapazinho lá falou pra mim assim, vamos fazer um rolo de aliança? Eu falei, você que sabe, mas em brincadeira, né? Daí eu tirei a aliança, ele olhou, viu a data, falou, nossa, rapaz, mas que idade que você tem? Ele fez a conta rápido. Você tá com 88 anos, eu tô. A moça, a empregada, falou, mas como é que o senhor tá andando? Ai, porque 88, como é que eu tava andando? Eu tô aqui. Seu Juracy, a verdade é que talvez a resposta esteja justamente aqui, porque apesar dos seus 88 anos, das décadas vividas e das inúmeras histórias guardadas na memória, o que mais sobra é saúde, disposição e vontade de continuar contando seus causos. E talvez seja exatamente isso que faz as pessoas assim serem tão especiais, carregar o passado, mas continuar vivendo o presente com brilho nos olhos. Vou ter que filmar você. Tá montado num boi, velho? E assim eu começo a me despedir de Salto do Itararé, uma cidade pequena no tamanho, mas gigante nas histórias, nas memórias e nas pessoas. Vamos embora com a certeza de mais uma cidade cumprida. Ainda tem muitas, né? Tem todas praticamente. Mas se Deus quiser, venceremos todas, né? Todas as 399 cidades. Porque é aquele negócio que eu sempre falo no final dos vídeos. O impossível, ele só existe para quem não tenta, né? E você pode.